Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, meu irmão e minha irmã. Nessa semana falaremos sobre a Pastoral do Menor. A nossa convidada é a coordenadora diocesana dessa pastoral, Jennifer Fonseca da Silva. Seja muito bem-vinda aqui pela primeira vez no Viver com Fé e Saúde, né? Obrigada. Muito bom ter você aqui para falar sobre essa questão da pastoral, a Pastoral do Menor. Nós já trouxemos várias outras pastorais aqui, cada uma mais importante com a outra, né? Com um tema tão relevante que o outro, os cuidados, né? Mas fala pra gente, como que começou essa pastoral? De onde vem essa inspiração para esse nome, querida? Então, a Pastoral do Menor, ela começou aqui em Campo Grande em 2012. Né? A data de criação dela é Dia das Crianças, 12 do 10 de 2012. E ela começou a um pedido do Dom Dimas, logo que ele assumiu aqui em Campo Grande, né? Como bispo, ele conversou com a Arlene, que é a fundadora da Irmãos de Assis, e pediu para que ela começasse, reuniu algumas pessoas que se envolvem, né, com a questão da criança, do adolescente aqui em Campo Grande. E ele tinha um desejo muito grande da Pastoral do Menor ser implantada aqui, porque ela já é uma pastoral nacional, né? E ele veio com esse desejo e pediu para a Arlene assumir essa empreitada, assim, né, de colocar a Pastoral do Menor aqui em Campo Grande. Então, em 2012... a Arlene ficou como coordenadora, né? E a gente foi se reunindo, foi se conversando, né? Começou os trabalhos junto à criança e adolescente. Primeiramente, a gente começou com visitas nas UNEIs, né? Que são as unidades de acolhimento de adolescente menor infrator. E aí foi assim, a gente foi se apaixonando, então a gente foi fazendo algumas formações, a Arlene foi ao Nacional fazer algumas formações, né? Para poder capacitar mesmo, né? E aí tudo que ela aprendia lá, ela trazia para nós. E eu, como sou também membro da Irmãos de Assis, sou consagrada da Irmãos de Assis, aí a gente foi se envolvendo, né? E a gente foi junto. Então, eu tô desde o início aqui em Campo Grande, né? Eu, a Marta, começamos com a Nayara também. E aí depois foram mais e mais pessoas que foram se colocando, né? Nessa paixão mesmo pela criança e adolescente. Então foi aliando uma coisa a outra, né? Você já como missionária da Irmãos de Assis, e aí a Arlene responsável pela Pastoral do Menor, que Dom Dimas a convidou, né? Para dar esse pontapé inicial nessa pastoral tão importante que é, e que ainda não tinha em Campo Grande, né? E aí vocês abraçaram, então. Foi muito legal, assim, o início, né? Porque era algo que a gente já fazia e a gente não sabia. Porque a gente já, em 2010, a gente, como comunidade Irmãos de Assis, a gente assumiu o lar do Pequeno Assis. E a gente já trabalhava com criança, tudo, só que a gente não sabia que o que a gente fazia já era Pastoral do Menor. Olha! E aí, quando a gente começou a estudar, começou a conhecer a pastoral, a gente foi vendo que a gente já era Pastoral do Menor, né? Já estava ali, né, naquela defesa. A gente sabe que ali no lar do Pequeno Assis, não é simplesmente cuidar das crianças, mas é proporcionar para que elas tenham uma vida diferente, para que elas possam mudar a realidade com que elas vivem, né? Então a gente já tinha essa paixão, e com o pedido do Dom Dimas para a Arlene, isso só foi aumentando, né? E você perguntou do nome, a Pastoral do Menor é justamente a pastoral que acolhe os pequeninos, né? Por isso Pastoral do Menor. Até tem uma situação, o pessoal que luta pelos direitos da criança e do adolescente, que hoje não chama mais de menor, chama criança e adolescente. E tu fala assim, não, mas tá errado, por que Pastoral do Menor? E a gente fala que é o menor da teologia, daquilo que está na Bíblia, né? Daquilo que está na palavra. Que o menor que Jesus chama, para nós acolhemos o menor, né? Então, aí começou a paixão nossa mesmo, né? Olha que coisa mais linda. E fala pra gente, para quem ainda não conhece o Lar do Pequeno Assis, né? Quem são essas crianças? Então, a gente atende lá na região do bairro Tiradentes. O Lar do Pequeno Assis hoje se tornou um polo da Pastoral do Menor aqui em Campo Grande. É lá que funciona. Isso. Então, a gente, quando a gente começou em 2012 a ter as capacitações, a gente foi alinhando o nosso jeito de ser Lar do Pequeno Assis às diretrizes da Pastoral do Menor. Então, hoje a gente atende 200 crianças no contraturno escolar. E ali elas passam um tempo na escola
e outro tempo elas vão para o lar do Pequeno Assis. Então, a gente desenvolve todo um trabalho de oficinas, arte, dança, música, teatro e esporte. Que hoje a gente tem futsal e judô. Que bacana. E a gente trabalha tudo dentro das oficinas, toda a valorização da criança, o respeito, né? A cidadania. Então, tudo ali a gente vai mostrando para ela aquilo que tem de bom dentro dela, né? Aquilo que ela vai descobrindo, os talentos, vai descobrindo também o respeitar, né? O estar em comunidade. Então, tudo isso a gente trabalha a nível do esporte e da arte. Entendi. E hoje o lar assiste quantas crianças? 200 crianças. 200 crianças nesse contraturno? São 80 de manhã e Tá. 120 à tarde. E esses professores, esses tutores que estão, eles são voluntários ou existe alguma cedência do município? Como é que funciona? Então, o Lar do Pequeno Assis hoje trabalha com... a gente tem pessoas que são contratadas, né? Porque a gente funciona diariamente. E a gente tem várias pessoas também que são voluntárias, que trabalham uma vez na semana, que vão lá, se doam uma vez na semana, dão aula de teatro. Tem também os missionários da Irmã de Assis que também se doam lá no projeto. E aí a gente também tem os funcionários. Então a gente tenta buscar os recursos para poder pagar os funcionários, né? São funcionários, mas são também missionários, a gente fala, porque eles trabalham com amor. Vai muito mais além do que eles recebem, né? Olha que coisa mais linda. E a missão exatamente, então, da Pastoral do Menor é exatamente isso, nesse sentido do acolhimento, da orientação, sobretudo da questão profissional também, né? Isso. A gente faz essas capacitações com os educadores, que a gente trabalha ali, né? A nível de defesa do direito da criança, do adolescente. A gente tem... A Pastoral do Menor, ela trabalha em 4 áreas, né? E aqui em Campo Grande, graças a Deus, a gente atua nas 4. Que a gente trabalha com a criança em prevenção, que é o que a gente faz ali no Lar do Pequeno Assis, né? De ensinar a criança também a descobrir os valores dela e também de entender os direitos, os deveres, né? A gente tem a Escola de Cidadania que trabalha tudo isso com os adolescentes, né? A gente procura sempre colocar os adolescentes como protagonistas, como pessoas que podem... Então, eles participam de eventos sociais, participam dos retiros, pregam nos retiros. Então, a gente sempre coloca o adolescente assim como protagonista, né? E tem a linha do adolescente infrator, que é aquele adolescente que cometeu algum ato infracional e que já vem de toda uma história de violação de direito, de desestrutura familiar, né? E que por ter praticado esse ato, ele acaba indo para uma unidade. Sim. E ali a gente faz as visitas pastorais mesmo, de evangelização. A gente está junto com eles. Geralmente as visitas são no domingo e na segunda, que tem uma unidade que a gente faz na segunda. Então a gente está ali levando a palavra, levando o amor, né? Tentando ajudar aquele adolescente que tem tanto desejo dentro do coração dele de mudar, mas muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Então a gente vai, né, nesse anúncio. E aí a gente tem um trabalho com as famílias, que a gente tenta buscar fazer algumas reuniões, fazer os atendimentos, visitas domiciliares, né? Para poder levar também para a família conhecer, para a família ver o adolescente com outro olhar, ver a criança com outro olhar, orientar, encaminhar, né? E a gente tem o trabalho da política pública, que é um trabalho a nível social de defender o adolescente, né, os direitos do adolescente nos conselhos, nos fóruns, né, para poder estar atuando aí também a nível social de política. Que né? seria a questão do trabalho do ECA também, né, que vocês acabam realmente filmando lá, né? A gente trabalha nessa defesa, né? Sim. O tempo todo. E importante também, não só para a criança, mas vocês estendem isso também, esse olhar, sobretudo nas visitas domiciliares, para a família, que é muito importante também, né? Assim, é um trabalho muito importante, porque você trabalha... E abrangente isso, também, né? Porque o que a gente começou a perceber quando a gente assumiu o lar? Que às vezes as crianças que davam trabalho, ou então que tinham algum tipo de dificuldade de lidar, o problema não estava nela, mas o problema estava no ambiente familiar que ela estava. Então, assim, graças a Deus a gente
é o trabalho mais difícil que a gente fala dentro da pastoral do menor, que é a família. Que você precisa ter vários agentes para poder ir de casa em casa. É um trabalho de formiguinha, mas os resultados que você vê em uma família é muito bonito. Sem sombra de dúvidas. E como é que é desenvolvido esse trabalho na prática realmente junto a essas crianças, essas famílias, né? Você me falou que eles ficam no contraturno lá, no lar, né? Existe também esse sentido também, as visitas domiciliares, que eu acredito que é onde vocês descobrem muita coisa, né? Que aí vocês vão mais a fundo de cada problemática de cada criança que está lá, né? E aí como que é, de uma forma mais acirrada, assim, fazer valer esses direitos também, Jennifer? Como é que acontece? Então, a gente trabalha... cada caso é um caso, Sim. né? Por isso que eu falo E assim. são muitos, né? E são muitos. Então, a gente busca conhecimento para poder orientar, porque Sim. a gente vê nos atendimentos que muitos deles não têm conhecimento, né? Então, às vezes, principalmente... Dos seus direitos e dos seus deveres. Isso. Principalmente a nível de abuso sexual, do que é um abuso sexual. Muitas vezes eles não sabem, né? Que talvez até você ver um vídeo inapropriado, isso já é um abuso para uma criança. Então a gente busca ir colocando tudo isso para eles, né? Dando essa orientação. E também a gente oferece também toda a questão religiosa, Sim, né? sim. Para mostrar que o amor pode mudar tudo. A gente já enfrentou vários, a gente já chegou na casa de uma família que a mãe não tinha força, não tinha mais, não confiava mais no filho, né? Então o menino tinha até força de mudar, mas ele não tinha força que era principal, que era da mãe, que era quem ele que tinha. Então a gente foi trabalhando, foi conversando, e aí essa família hoje, ela tem um outro olhar pro filho dela, ela tá junto com o filho dela, ajuda o filho dela, né? Acredita. Então esse é um trabalho de pequeno, né? São pequenas e que a gente precisa de muita ajuda, assim, para que mais pessoas, né, tenham um olhar transformado. Sem né? sombra de dúvidas. E é isso que eu ia até te perguntar acerca mesmo das ajudas, porque você me colocou que existem muitos voluntários também, né? Mas quanto maior esse número, mais vai estar podendo contribuir com vocês, Isso. não é simplesmente chegar lá e ficar lá olhando, você passa também, né, por uma orientação, por uma capacitação, vamos dizer assim. E de que forma que a sociedade, quem está nos assistindo, pode contribuir, pode melhorar de uma forma ou de outra? Não somente no sentido físico, de estar lá e levar o seu fazer, né? Mas na forma de doação mesmo, porque se eles ficam lá, eu acredito também tem que ter alimentação para essas crianças, para esses adolescentes, né? Talvez o material que eles usam, talvez vocês também estejam precisando. Então, quem está nos assistindo e gostaria de fazer esse algo a mais ao lar, como é que poderia fazer a pastoral? Então, a gente aceita todo tipo de doação, Sim. sabe? Tudo que chega a gente tenta É muito buscar, bem-vindo. Então, a doação de roupa, doação em recursos. De roupa também, é? Porque a gente faz a Feira da Pichincha. A gente também assiste as famílias, então tem várias grávidas. Sim. Na Uni Feminina. Agora mesmo a gente está com uma que vai ter neném e que não tem quase nada, né? Então a gente vai juntando. Tudo que chega a gente transforma em ajuda para nós, né? A nível de financeiro, que eu acho que é o que mais a gente tem mais dificuldade, alimento. Tudo que chega também a gente passa para... Tem a alimentação das crianças diária e também tem as famílias que a gente ajuda com uma cesta básica, que é algo mais urgente, que a gente precisa ajudar. Então, de tudo a gente aproveita, né? Entendi. E onde que deve procurar? Quem quiser se voluntariar e quem quiser mandar uma contribuição para vocês. Existe como vocês irem buscar também, não? Sim. Como é que faz? Onde Então, liga? A gente deixa o telefone lá do Lar do Pequeno Assis, que é o polo hoje da pastoral, Qual né? que é? Que é o 3028-1955. E ali a gente conversa, se precisar buscar, Entendi. ou a forma, se quiser conhecer o projeto, de estar indo lá. Porque uma vez eu aprendi com uma missionária também, que ela falou assim, como que você acolhe os seus voluntários? Aí ela falou assim, eu peço para eles virem aqui e ver o que eles querem fazer, né? Porque a pessoa quando vem e conhece, ela se coloca à disposição. Exato. E a pastoral é algo assim que tem um leque muito grande de atuar. Então,
Hoje ela tá assim, mas amanhã ela pode estar transformada com a ajuda de outra pessoa que chegou. Sem sombra de dúvidas, inclusive de vocês que trabalham também nisso. Né? E você que está no início, desde o início da Pastoral do Menor, você já fazia parte daquela família, vamos dizer, assim como você colocou, né? Nós já fazíamos, Cláudia, antes todo esse trabalho, só não tinha este nome, né? E aí a gente foi aprimorando, nós fomos agregando, nós fomos em busca, né, de formação, como a Arlene foi buscar, né? O que mudou para Jennifer? Nossa, mudou muita coisa. Assim, eu sou apaixonada pela área da criança e do adolescente. Mudou muito a minha visão a nível de consagrada, né? De missionária, de ver assim o quanto que o amor pode mudar as pessoas e que uma criança, quando ela é bem cuidada, que ela tem uma atenção, ela vai ser um adulto bem melhor, né? Então eu vejo assim vários exemplos de crianças, que hoje eu já tem um tempinho que eu tô, então eu tenho crianças que eu acolhi com 4 anos que hoje já estão com 15. Olha. Então eu vejo assim Deus transformando muito a vida delas, né? E a maior força é o amor. Muitas vezes a gente não dá o devido valor para uma criança, né? Muitas vezes a gente ignora quando ela te chama, quando ela mostra uma coisa. Às vezes, tá enchendo o saco, tá, né? Tá me atrapalhando. Isso, principalmente a questão do atrapalhar, né? E hoje eu vejo com outro olhar. Porque a criança, ela precisa de amor, de cuidado, de atenção. E muitas vezes, quando ela vem com uma rispidez, ela tá querendo uma atenção, um carinho. Então, assim, a minha visão da forma de acolher, né? Então, isso mudou muito na minha visão como consagrada, como missionária, de olhar que eu posso aprender muito mais com elas, né? Na questão do amor. Então, a forma de eu amar é completamente diferente. E o dia a dia, são elas que te ensinam também, com é isso certeza. que você diz, né? Porque a cada adversidade que a criança enfrenta, ou então alguma problemática que ela traz, é um pedido de ajuda, né? Sim. Muitas vezes a gente fala lá no projeto com os educadores, aquele grito que ela deu não é um grito que ela está dando para você, mas é que ela está dando de um pedido de socorro, né? E aí você parar, conversar, muitas vezes a gente para, conversa e descobre uma realidade completamente diferente, né? E aí a gente vai, o olhar demorado de Jesus, né? Então Jesus, quando ele passava e tinha aquela mulher que tocou ele sentiu, né? Uma multidão estava em volta dele, mas assim, ele sentiu. E assim é a pastoral, é olhar uma criança pode ter milhões, mas você encontrar um olhar e falar assim, não, aquele olhar está precisando de ajuda. E esse olhar, quando é que você, diante de Jesus, acredito que em conversa com Jesus, você percebeu que o seu olhar estava voltado para este fazer? Eu estou falando lá antes da pastoral, que você está desde o início, por isso já estava lá, né? Como é que você foi chegar lá? Como que tudo isso iniciou para você? Nossa. Em algum momento teve essa mobilização, né? Que o seu olhar se desviou para aquele necessitado. A gente fala que lá em casa, na comunidade, né? Que a gente aprendeu a amar o sem rosto. Então, não é aquele bonitinho, que faz tudo certinho, né? Mas Jesus me deu essa graça de olhar, muitas vezes, aquele que tava, tipo, tio, fulano me xingou. Eu falei assim, tá bom, né? E aí depois disso a gente começou a ver, não, mas o que isso refletiu dentro da criança? O que isso gerou dentro do coração da criança, né? E de parar, de falar, tá bom, te xingou, vamos lá, vamos conversar. Né? Então isso mudou completamente a minha visão a nível de missão, né? De você parar com cada uma e olhar, né? Lógico que é muita criança, né? Mas Jesus te dá a graça. Muitas vezes, em umas situações difíceis ali no lar, quando você olha assim, não sabe o que fazer, você pede o Espírito Santo e pede para que Deus possa te ajudar. Então, aí ele vai direcionando. Né? Até porque muitas vezes vocês estão ali mesmo por obra dele, né? Sendo conduzidas por ele, às vezes nem vocês sabem como é que vocês conseguiram desenvolver aquela dificuldade, aquela problemática, né? Mas você ainda não me respondeu o que eu te perguntei. Quer dizer, como é que você parou, foi chegar lá na Pequena Cis?
Ah, no Lar do Pequeno É, Assis. porque antes já Antes. existia tudo isso, né? Porque antes já Antes. existia tudo isso, né? Mas o que foi que Aham. te direcionou até este fazer? Que aí Então. depois, hoje, você é a coordenadora da pastoral, Uhum. né? Você já deve ter vivido muita coisa nesse período de tempo lá com a Arlene, né? Mas antes, eu digo até antes daquele pedido do Dom Dimas, né, que foi feito a ela, enfim, como é que você teve esse olhar para essa causa? Eu conheci a comunidade, né, que foi através da comunidade que eu vim pro lar. Eu conheci a comunidade em 2009, mais ou menos, no Retiro Rumo ao Céu. E ali, quando eu fiz o retiro, eu já tive um olhar diferente para o carisma Irmãos de Assis, né? Só que eu tinha muito medo, muito receio ainda, eu estava terminando uma faculdade, estava indo embora para Toledo, no Paraná. E aí eu senti algo muito mais forte, de um desejo de Deus, e queria muito mais a minha vida. Não simplesmente ser uma profissional, mas Deus queria mais de mim. E foi ali na comunidade que eu descobri esse querer mais. Então eu decidi não ir para Paraná e ficar para poder fazer o processo vocacional ali dentro, né? Tudo mudou. Tudo mudou. Porque eu saí de um serviço que eu estava numa universidade e fui trabalhar dentro do Lar do Pequeno Assis como educadora. Qual que é a sua formação? Eu sou economista. Economista dentro do Lar Pequeno Assis. Aí eu larguei tudo. Aí eu fui pelo carisma, porque eu queria estar mais perto do carisma. E aí apareceu essa oportunidade, a Arlene me chamou, a Arlene e a Deise me chamaram para trabalhar ali. Eu ainda não morava, porque eu moro hoje na comunidade, né? Eu ainda não morava ali. E ali foi começou a minha história com a criança, com a adolescente. Aí comecei atrás de atividade, de fazer atividade com as crianças. Eu sou apaixonada por essas coisas, né? E eu descobri assim, né? Eu ia ser economista e aí comecei. E aí depois de 6 meses, aí eu entrei no processo de comunidade de vida. Aí eu saí da sala, né? E fui morar na comunidade mesmo. E aí, depois de um tempo, eu voltei para o Lar do Pequeno Assis ali na coordenação, na administração ali, né? E aí, tô até hoje. Gente, é incrível, né? Cada vez mais quando a gente percebe como que Deus faz a nossa vida, né? A gente tem os nossos sonhos, né? Nós planejamos aquilo, tudo que nós queremos, mas é Ele que direciona. Se você não tivesse ido para aquele retiro, Ele te levou àquele retiro, porque foi a partir dali que você percebeu que tinha alguma coisa diferente, que não era você exercer, porque a gente sai da faculdade assim querendo exercer aquilo que nós aprendemos na academia, né? Que não era ser economista, que não era ir embora para o Paraná, que era aqui que você deveria continuar e que, né, na verdade, é algo totalmente diferente com o ramo que você ia seguir enquanto profissional, né? Que, na verdade, a gente sonha, mas os planos são de Deus, né? Com certeza. E o melhor é quando a gente realmente se coloca na mão dele, deixa se ser conduzido, é onde a gente chega e tem esse sorriso aí, de alegria e de satisfação de desenvolver um trabalho como esse, né? Aí, depois que eu entrei, a gente, em 2012, a gente começou... A gente chegou lá no projeto e não sabia mexer com nada, nem com criança, nem com um documento, com nada. E aí, em 2012, a gente começou a organizar a questão de documentação, e aí eu comecei a ir, a Arlene, a Deise, fomos, tem que arrumar isso, arrumar aquilo. E aí eu comecei a fazer, dentro desse processo, a Arlene falou, a menina falou, vamos fazer serviço social? Aí eu falei com a Arlene e falou assim, então vamos, né? Pela necessidade do projeto. Aí eu saí de economia para serviço social. Olha só. E aí você hoje é assistente social. E aí você é que é responsável nesse sentido também de documentação, de orientação, né? Porque, na verdade, é um trabalho magnífico e fundamental, muito relevante, tanto quanto as outras profissões também dentro do lar, né? Também dentro da pastoral, mas é algo muito relevante também, né? E você se encontrou enquanto assistente social? Sim, eu sou apaixonada. Olha. Graças a Deus. Quantas crianças hoje são atendidas? Você falou que tem por volta de 80 pela manhã. E 120 à tarde. E 120. E essas famílias, todas elas são assistidas também? Sim. A gente não consegue atender todas. É muita. Por isso da importância de você ter mais pessoas junto de vocês, né? Porque a gente vai pelas prioridades, né? Então, aqueles casos que a gente vê que estão mais urgentes, que precisam de ajuda, de encaminhamento, de orientação, a gente marca lá no projeto, a gente atende lá, ou então faz a visita, né? Mas a nível... e a gente tem as reuniões que a gente faz, que tenta atender mais pessoas, né? Mas ainda falta. É muita missão. É muito grande, né?
Jennifer, assim, enquanto esse olhar de coordenadora de pastoral, né, e também enquanto assistente social, na sua visão, o que você acredita que pode ser melhorado em nossa sociedade para que realmente se possa valer, de fato, os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, para que eles sejam, de fato, cumpridos? Então, a gente hoje tem uma lei, uma legislação muito boa, né? A gente fala que é uma das melhores do mundo, a nível de criança e adolescente. A gente só precisa da conscientização disso, né? Muitas vezes as pessoas estão protegendo demais a criança, estão passando a mão na cabeça, né? Não pode mais educar, né? E não é isso, né? A gente tem casos e casos. E hoje a gente precisa ter como cidadão, eu falo que a sociedade civil é que muda e faz com que as leis possam ser cumpridas, né? Porque a gente precisa ter um olhar para os exageros, né? Para as crianças que sofrem, para as crianças que estão em abrigo, para as crianças que estão sendo abusadas, para as crianças que muitas vezes passam fome. A gente tem no projeto crianças que não tem água encanada em casa, que não tem alimentação. Então, são muitas crianças, né? E a gente precisa, eu falo, como sociedade, abrir o olhar, né? Sair muitas vezes da onde a gente está, na nossa comodidade e talvez visitar, né? Ir atrás, conhecer e fazer algumas ações para que a gente possa ser a gente, né? Sim. No meu serviço, no meu trabalho, eu posso ser uma defensora da criança e do adolescente. Eu posso olhar além, né? Então, eu falo que a gente precisa mudar o olhar, sair da nossa comodidade, exatamente, né? E ir atrás daqueles que precisam, dos que necessitam, né? Assim como você falou no início. Né? E como que essas crianças chegam para vocês? Assim, Alfa, né? Na Alpa. Alpa. A gente tem... quando a gente chegou, tinha 50, mais ou menos. Hoje a gente tem 200 e eu não tenho mais aonde colocar criança. A gente não tem. Então, assim, é uma dor próprio? Próprio? É uma dor muito grande, porque as famílias procuram, né? Então, chega praticamente todos os dias uma situação de uma família que precisa, que a mãe precisa trabalhar, que não tem onde deixar, e que tenha crianças que precisavam de estar ali, e a gente não tem mesmo mais um espaço, né? E aí elas mesmas nos procuram. Tem pessoas que nos indicam, né, que conhecem a gente, que olha, tal. Então a gente tem o trabalho do lar, que é diário, né? Mas a gente tem também várias outras situações que a gente tenta encaminhar, direcionar, encaminhar para o mercado de trabalho, com algumas parcerias, né? E a gente tenta também ir atendendo pela pastoral do menor, assim, né? Além do lar do pequeno Assis. Entendi. As crianças que vão pela manhã, elas chegam, diz a rotina, como é que acontece lá? Chegam, fazem café da manhã, Isso. Aí eu imagino, né? Eu estou imaginando que vão para o café da manhã, depois vão para o momento oracional, aí depois vão para suas atividades. Como é que funciona? Então, elas chegam 7 horas, 7h30 o café da manhã, até as 8. Aí das 8 às 9 tem as atividades que a gente fala que é atividade pedagógica, mas a nível de cidadania, de reflexão, Sim. de respeito, né? E a gente tem roda de conversa, né? Eles falam de alguns temas, na nível da idade da criança, né? E aí, a partir das 9 tem as oficinas. Então, quem faz futebol vai pro futebol, faz judô vai pro judô, né? E tem as atividades, o coral, a dança. E aí, logo perto das 11, eles se arrumam já para ir para a escola, almoçam e dali já vão direto para a escola. Olha. Aí, nisso, a outra turma já está chegando, 11h30 por aí. Chegam, almoçam, e aí da 1 às 2 também tem essa atividade de reflexão, de cidadania e de direitos, que a gente vai trabalhando ali com eles. E das 2 às 3h30, que é o lanche, eles têm as atividades. Inclusive, a gente tem, todo final de ano a gente faz um espetáculo, assim, né? A gente tenta, chama os pais, os familiares, para ver aquilo que eles preparam durante o ano inteiro.
E é um momento muito emocionante, assim, né, Coisa pra mais nós. linda. E aí é onde passa um filme na cabeça de vocês sobre Nossa. tudo que vocês viveram com cada uma daquelas É. crianças que estão A ali, gente né? vê a história dele se superando, né? Uhum. Criança que não sabia, não fazia nada, e de repente você vê dançando, você vê cantando, fazendo teatro, é muito bonito. E a questão da oportunidade, né? De você realmente acreditar naquela criança que ela pode, né? Isso é algo que foi muito forte a nível de vínculo da família, porque a família começou a ver aquela criança com outro olhar. Exato. A criança não dá só trabalho, mas a criança canta, dança, né? Imagina, fortalece inclusive enquanto cidadão, né? Isso. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo da importância que é nesse sentido realmente da doação a vocês. Vocês vivem basicamente de doação, né? Seja ela de lá para desenvolver um trabalho voluntário, sobretudo, como você colocou, roupa, alimentos, né? As refeições acontecem lá diariamente. Então, convida aí nossos milites que se sentiram tocados nesse sentido de poder contribuir também com o lar. Então eu convido você, né, que está assistindo o programa agora, que já tem algo forte no coração com o nível da criança, do adolescente, né, a estar caminhando com a gente, com a Pastoral do Menor, a vir conhecer essa pastoral, a vir se colocar à disposição, tanto a nível material, mas também colocar o seu coração à disposição com a gente, né, de estar junto com a gente nessa luta, de estar junto com a criança, de estar motivando e ajudando aquela criança a ser um adulto melhor. Hoje o mundo tem situações tão difíceis que a gente vê tantas situações acontecendo, né? E a gente tem que parar e ver que a gente precisa agir hoje para a criança possa receber um amor, possa ser mudada, possa ter o carinho que ela necessita para que ela seja um adulto melhor, um adulto responsável, um adulto também que vai saber amar os seus filhos. A gente sempre fala isso, né, junto com as nossas crianças, que elas precisam ter um amor para que elas também possam amar os seus filhos e assim a gente fazer uma corrente de amor, uma corrente como Jesus quer, né, que nós façamos. Então, eu convido você a participar, a vir conhecer a Pastoral do Menor, a se doar, a ajudar, a estar junto com a gente nessa missão. Querida, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Mande um abraço para todos lá da Pastoral da Menor, sobretudo do lar também, tá? E o que vocês precisarem, nós estamos aqui com as portas abertas para vocês, o que for necessário. Obrigada tá bom? pela oportunidade, que Deus abençoe. Amém. Eu estou imaginando o Natal lá de vocês, que lindo ótimo. que não deve ser, né? Deus abençoe cada vez mais. Obrigada. Gostaram? Muito bom, muito emocionante, mas eles precisam também de vocês que estão nos assistindo, né? Para a gente poder estender a mão, né? Aquele que está ali tão próximo da gente. O telefone? 3028-1955. 3028-1955, está aguardando a sua ligação. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.